Fala, galera! Então, hoje eu tô aqui apresentando para vocês o livrinho The Adventures of Tom Sawyer, ok? The Adventures of Tom Sawyer, esse que eu tenho aqui para vocês na minha tela, tá? Ele é o que a gente chama de um reader. E um reader, ele é uma versão adaptada de uma grande obra literária, geralmente, tá? E esses readers, eles têm níveis, ok? Eles são adaptados em diferentes levels, e geralmente esses levels, eles são baseados no número de palavras, tá? No quão pesado é o vocabulário dessa adaptação. E não existe uma empresa somente que faz readers, né? Tem várias e várias. E dependendo da marca, né? Esses readers vão ser mais ou menos difíceis em um mesmo level. Por exemplo, esse aqui é um level 1, alright? Mas ele é um level 1, assim, que tem uma dificuldade de talvez level 3, level 2 de outras marcas aí, tá? Fiquem tranquilos, ele não é em chinês, tá? Nós temos aqui uma versão em inglês, escrita para estudantes chineses do idioma americano aí, do idioma inglês, tá? Eu escolhi essa versão principalmente por quão fantástico o material de áudio dela é, tá? Então vocês vão perceber aí que é um material incrível mesmo e muito bem elaborado, cheio de efeito, com uma pronúncia de inglês americano, bem interessante, tá bom? Então a gente vai estar lendo aqui The Adventures of Tom Sawyer, As Aventuras de Tom Sawyer. Tom Sawyer, garotinho aqui. Esse livro foi escrito por Mark Twain. Mark Twain, um escritor americano famosíssimo. A gente vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre ele, tá? E galera, esse livrinho, The Adventures of Tom Sawyer, será a base para a gente dar sequência aqui no material da Basement English School, o nosso Basement English Methodology 2, do capítulo 11 em diante, tá? Então, até aqui, nós já estudamos o nosso livro até o Chapter 10. E do Chapter 11 until Chapter 20, alright? A gente vai estar usando esse livro como material de texto, tá? Ou seja, todos os capítulos do Basement English Methodology, daqui em diante, eles foram escritos com base nesse livro, beleza? Alguns pontos importantes para a gente ter o melhor aproveitamento, ok? Tá dominando sempre muito, muito bem a história, tá? Ou seja, todo o vocabulário que a gente tiver aqui no livro, antes de dar sequência nos próximos vídeos e tudo mais, beleza? Então, me mandem dúvidas que eventualmente tiverem. Realmente entrem em contato e não fiquem sofrendo, tá? Lembrando, recentemente eu andei sugerindo para os alunos que baixem o Lingui. Acredito que essa seja a pronúncia, Lingui, I'm not sure, alright? O Lingui, eu julgo hoje ser o melhor tradutor, pensando no sentido de confiança na tradução que ele dá. Porque assim, você joga lá uma palavra, vamos colocar aqui, por exemplo, o verbo get, ok? Ele vai dar todas as traduções relacionadas com o verbo get, em seus devidos contextos e tudo mais, tá bom? Então aqui a gente vai ter obter, chegar, receber e exemplos, tá? Do uso do get nesses contextos com suas respectivas traduções, tá bom? Então sugiro muito aí estar baixando o Lingui ou Lingui e utilizando ele exclusivamente para as traduções relativas a esse livro, beleza? Evitem o Google Tradutor, tá, galera? Às vezes você pega uma tradução fora de contexto e isso pode atrapalhar bastante, tá? Aí temos, exemplos menos frequentes, tá? O get pode ser ter, adquirir, partir, buscar, e dentre outras coisas, tá?
Get out, dar o fora, outros exemplos. Get off, ir embora. Get ready, preparar-se, ficar pronto, aprontar-se, etc. Dentre outras várias e várias traduções. Aqui, traduções extraídas de várias e várias fontes, tá? Por exemplo, get up, que está no sentido de ganhe, e não no sentido de acordar, que é o que a gente está mais acostumado. E por aí vai, tá? Mas depois vocês vão aí se divertir com o lingui, or lingui, I don't know. All right, my friends, então é isso, tá? Aproveitem muito aqui para estar ouvindo os áudios também, que eu vou estar mandando para vocês. Os áudios são muito legais. Ouçam bastante, coloquem num pendrive, coloquem no carro, coloquem no celular, sempre que der, ouça uma vez ou outra, porque a associação de compreender 100% um texto que você leu, depois ouvir um áudio em cima dele, vai levando a gente para um próximo nível mesmo no idioma, tá bom? Além de estar melhorando nossa pronúncia e tudo mais. Eu sempre falo para vocês, a fala está totalmente relacionada com ouvir coisas. Para melhorar a fala, você tem que ouvir mais coisas. Não adianta ler e escrever para melhorar a fala. A gente tem que ouvir para melhorar a fala, beleza? A gente lê para escrever melhor. Tem aquele papo, quem lê muito escreve melhor, tem facilidade com a redação e tudo mais. Isso é verdade, tá? Porque a leitura e escrita estão relacionados, um faz melhorar no outro. Assim como ouvir e falar estão relacionados também, um faz melhorar no outro. Beleza? Muito bem. Então, vamos aqui para o nosso Chapter 11, my friends. Chapter 11, nós temos a famous and important writer. Um escritor famoso e importante. Aquela coisa de estar, né, o adjetivo vindo antes, em inglês. So, a famous and important writer. Chapter 11. Chapter 11, my friends, ele vai estar aqui na nossa page. Let me take a look, just a second. Chapter 11, page, hold on. Page 62, all right? So on page 62, you're gonna have chapter 11, a famous and important writer. Very good. Então, bora lá. Aqui nós temos, here we have, listening. Listen and read the note on Mark Twain, ok? Então, note on Mark Twain, a gente já vai lá para The Adventures of Tom Sawyer. Se avançarmos aqui um pouquinho, teremos o nosso contents, conteúdos, ok? E tá lá, page 8, a note on Mark Twain. Galera, recomendo imensamente fazer a impressão desse livro, ou quem preferir comprar o livrinho aí pela internet, se é que vai achar com facilidade, tá? E todas as anotações relativas a vocabulário, tá? E qualquer insight aí que você tiver, anote no livrinho. Fica fácil de achar, fica fácil para estudar, tá? Bem como nas páginas em branco do nosso livro, tá? Então, faça as anotações dessa forma para que fique melhor para vocês estarem estudando e tendo melhor aproveitamento aqui, tá? Muito bem, então temos lá, Note on Mark Twain, Chapter 1, Tom and the Fence, Chapter 2, Tom and Huck, etc. Alright? Precisou se achar aqui no livro? Contents, conteúdos, ok? E muito bem. Vamos lá para a Note on Mark Twain. Uma nota, um texto, uma informação sobre Mark Twain. Então aqui temos Mark Twain, Samuel Longhorn Clemens, 1835 to 1910, ok? Esse era o nome dele. E vejamos lá. A Note on Mark Twain. Então aqui, galera, inicialmente, eu vou estar lendo esse texto para vocês, falando tudo que nós temos aqui com relação a significado de palavras, beleza? E depois disso, antes de fazermos a correção de fato, eu gostaria que vocês parassem esse vídeo e fizessem esse exercício, tá bom? Então, inclusive façam tentando entender as perguntas por conta própria, beleza? Após a explicação do texto. Mas, se tiverem dificuldades, antes de
corrigir essas perguntas de fato, eu vou explicar uma por uma, beleza? Muito bem, então vamos lá. A note on Mark Twain. Mark Twain's real name was Samuel Langhorne Clemens. He was born in Florida, Missouri, USA in 1835. In 1839, he and his family went to live in Hannibal, Missouri, a town on the Mississippi River. Young Samuel grew up there, and as a boy, he had many adventures on the river. Então aqui nós temos o seguinte. Se quiserem parar o vídeo aqui, dar uma olhadinha antes de eu explicar, é sempre válido fazer isso, tá, galera? O nome real de Mark Twain era Samuel Langhorne. Samuel, não tem por que aportuguesar. Samuel Langhorne Clemens. Ele nasceu na Flórida, lembrando que o verbo nascer, ok? Sempre com to be. Was born. Ele nasceu na Flórida, Missouri, um dos estados americanos, em 1835. Motorcycle. Lembrando que, in English, a gente lê os anos quebrando em dois números, 1835, 1835. Em 1839, ele e sua família, ele e a família dele, foram morar em Hannibal, Missouri, a town on the Mississippi River, uma cidade, a town, no rio Mississippi. Mississippi River, rio, ok? Young Samuel grew up there. O jovem Samuel cresceu lá. And as a boy, e como menino, as a boy, como um menino, he had many adventures on the river. Ele teve muitas aventuras no rio. Muito bem, eu já vou abrir o áudio aqui desse trechinho, tá? E a gente já vai, além de vocês terem contato com a minha pronúncia em cima desse texto, com a pronúncia do próprio áudio, ok? Então vamos lá. A note on Mark Twain. A note on Mark. Just a second. Muito bem. Então vejam só, acompanhem o primeiro parágrafo. A note on Mark Twain. Mark Twain's real name was Samuel Langhorne Clemens. He was born in Florida, Missouri, USA, in 1835. In 1839, he and his family went to live in Hannibal, Missouri, a town on the Mississippi River. Young Samuel grew up there, and as a boy, he had many adventures on the river. Very good. Okay? Nice. Let's continue. He began working as a steamboat pilot on the Mississippi in 1857. But in 1861, he went to the West. He traveled to Nevada and then to California. So, ele começou a trabalhar como piloto de barco a vapor, steamboat, barco a vapor, on the Mississippi, no rio Mississippi, em 1857. Então, vejam só. Apesar do working aqui estar com ing, galera, recentemente eu comentei algo que foi o seguinte. Tem certos verbos que, mesmo que a tradução do verbo não seja, por exemplo, aqui, trabalhando, tá? Ele vai forçar a palavra, o verbo que vem depois dele aí com ing. Como assim? Então, vejam. He began working, parece que ele começou trabalhando. E até funciona essa tradução aqui, tá? Mas a melhor tradução é ele começou a trabalhar, tá bom? Ele começou a trabalhar como um piloto de barco a vapor no rio Mississippi. E o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, esse working tá aqui, o ing, por conta do verbo begin no presente, began no passado, ok? Outros verbos que fazem isso, start, started, stop, stopped, finish, finished, ok? Alright? Então, se eu tenho uma frase assim, ó, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Deixe-me terminar de almoçar, ok? Então, a gente teria o seguinte. Let me increase this font size a little. Let me
let me finish having lunch. Deixa eu terminar de almoçar, ok? Let me finish having lunch. Então, veja, having lunch não seria almoçando? Não. Não por quê? Porque o verbo finish força o verbo que vem depois dele aí com ing, tá bom? Pare de falar, pare de conversar. Stop talking. Alright? Ok? Very nice. Então, stop talking. Pare de conversar. Não é pare e conversar. Não. O verbo stop força o verbo que vem depois dele aí com ing. Ok? Very important. Nice. Ok. So, ele começou a trabalhar como piloto de barco a vapor no rio Mississippi em 1857. But in 1861, mas em 1861, but in 1861, he went to the west. Mas em 1861, ele foi para oeste, ok? He traveled to Nevada and then to California, ok? Ele viajou para Nevada e daí para Califórnia. Let's listen. Okay, here it is. Young Samuel grew up there, and as a boy, he had many adventures on the river. He began working as a steamboat pilot on the Mississippi in 1857. But in 1861, he went to the west. He traveled to Nevada and then to California. Very good. Bora pra frente, let's move on. Ok. Isso mesmo, né? Yes. In San Francisco, California, he began working as a journalist for the Morning Call. Here he changed his name to Mark Twain. In 1865, he wrote the short story The Celebrated Jumping Frog of the Calaveras County. It was a great success, and Mark Twain became a famous writer. He traveled to many places in the world. So, em São Francisco, Califórnia, ele começou a trabalhar de novo, ó. Ok? O ing está lá por causa do verbo began. Ele começou a trabalhar como um jornalista para o Morning Call, nome de um jornal, tipo Chamado da Manhã, Morning Call. Here, he changed his name to Mark Twain. Aqui, ele mudou o nome dele para Mark Twain. Em 1865, ele escreveu o conto short story, uma história curta, ou seja, um conto, ok? The Celebrated Jumping Frog of the Calaveras County, ok? É tipo, o celebrado sapo pulante, sapo até não é a palavra, frog é mais para uma rã, a celebrada rã pulante do condado de Calaveras, alright? Um condado é como se fosse um agrupamento de pequenos bairros, ok? Tá? Por exemplo, aqui em Araucária, eu moro no Jardim, a escola, nossa escola, Basement English School, é no Jardim Califórnia, tá? E o Jardim Califórnia, juntamente com vários outros jardins, que inclusive tem tudo nome de estado americano, tá? Ele forma o bairro Capela Velha. Então, é como se o Capela Velha fosse o condado de Capela Velha. Old Chapel County. Condado de Capela Velha. No. All right. So, it was a great success. Então, ele quem? O livro Celebrated Jumping Frog, ok? O conto, na verdade, né? Não o livro, perdão. Foi um grande sucesso. E Mark Twain se tornou um escritor famoso. Became, tornou-se, se tornou. Ele viajou para muitos lugares no mundo. He traveled to many places in the world. Nice. Vou tocar para frente aqui, depois a gente já ouve toda essa parte final. He married Olivia Livy Langdon and had 3 daughters, and the family lived in Hartford, Connecticut.
A hard word. Connecticut. Here he wrote his 3 great novels, The Adventures of Tom Sawyer, 1876, Life on the Mississippi, 1883, and The Adventures of Huckleberry Finn, 1884. Então aqui temos, ele casou-se com Olivia, Livy, tipo o apelidinho dela, Langdon, alright? Sobrenome. And had 3 daughters, e teve 3 filhas. And the family lived in Hartford. E a família viveu em Hartford, Connecticut, outro estado americano. Aqui, ele escreveu seus 3 maiores romances, alright? Okay, so his 3 great novels, okay? Que tá maiores no sentido de mais famosos, mais importantes, beleza? The Adventures of Tom Sawyer, As Aventuras de Tom Sawyer, 1876. Life on the Mississippi, A Vida no Mississippi, ok? 1883, 1883. And The Adventures of Huckleberry Finn, As Aventuras de Huckleberry Finn, 1884. Vocês verão aí que o Huckleberry Finn, um dos melhores amigos do Tom Sawyer, também outra obra importante do Mark Twain. Mark Twain, ele viveu na região do rio Mississippi, tá? Então, ele escrevia histórias aí, talvez até baseadas em aventuras da própria infância dele, ok? People everywhere liked his humorous style and satire. His other novels are The Innocents Abroad, 1869, Roughing It, 1872, The Prince and the Pauper, 1880, A Connecticut Yankee in King Arthur's Court, 1889, and many short stories. Mark Twain died in 1910. He was 75 years old. So look at that, guys. Então aqui, romance, tá? Novels. Esqueci de comentar essa palavra. As pessoas em todo lugar gostavam do seu estilo bem-humorado e de seu estilo satírico e bem-humorado, ok? As suas outras novelas, oh my God, os seus outros romances, alright, os outros romances dele são The Innocents Abroad, Os Inocentes no Exterior, nas Gringas, 1869, Roughing It, rough, como um verbo, to rough, é complicar, deixar difícil, ok? Tipo assim, complicando isso, dificultando isso, algo assim. 1872, The Prince and the Pauper, uma palavra aí não tão moderna para falar um mendigo, ok? É tipo o príncipe e o mendigo, algo assim. 1880, A Connecticut Yankee in King Arthur's Court. Tipo, Yankee é uma tribo indígena do estado de Connecticut, tipo um Yankee, um índio, né, de Connecticut, na corte do rei Arthur. E muitos contos. And many short stories, histórias curtas, contos em inglês. Mark Twain morreu em 1910, died in 1910. Ele tinha 75 anos de idade. Lembrando que para falar de idade, sempre verbo to be. So, he was 75 years old. Ok? Então, aqui matamos o nosso texto do Mark Twain. Beleza? Então, tendo finalizado esse vídeo, sugiro a vocês que façam as perguntas, tá? Tanto aqui, logo abaixo do próprio The Adventures of Tom Sawyer, alright? Temos aqui um Understanding the Text, entendendo o texto, tá? Tentem ler e entender por conta própria, beleza? E fazer isso aqui, além de dar uma olhadinha nesse mapa, apesar de que eu vou explicar ele na sequência, beleza? E fazer esse questionário aqui do nosso material, tá, galera? Então, listen and read the note on Mark Twain. Ouça e leia a note on Mark Twain, ok? Baseado nisso, a gente tem que responder essas perguntas, beleza? Compreensão por conta de vocês, então tentem fazer agora, beleza? Antes de assistir o próximo vídeo. Ok, guys? Thank you very much and see you next class. Bye-bye.